Boa noite, pessoal. Eu já fiz, já operei. Aí eu preparei algumas coisas que o pessoal pergunta frequentemente, eu deixei aqui anotado. E vou estar conversando com o pessoal que quer fazer, que tem o interesse de fazer no Japão, mas também quero que o pessoal que já fez dê uma participada para ajudar, né? O meu já tem 1 ano e meio que eu já fiz a cirurgia. Cadê todo mundo? Cadê todo mundo? Boa noite. Não porque vou estar explicando pra vocês, porque existe uma parte que é a cirurgia que te emagrece e depois ela para. Então é sobre isso que eu queria conversar bastante com o pessoal, porque eu vejo que surge muita dúvida e às vezes a dúvida é frequente, por isso que eu pensei em fazer uma live. Porque o pessoal às vezes tá, que nem, eu peço pro pessoal, gente, não pergunta no meu privado, porque assim, se você pergunta no grupo, outra pessoa que já tem a dúvida já consegue ir, né, saber o que ela queria saber. Não precisa todo mundo vir me perguntar, porque não adianta eu ficar conversando cada caso, porque no final de tudo, quem resolve é o médico, né? Acho que já tem umas 10 pessoas. Eu vou começar. E aí o pessoal que for entrando depois, eles podem. Eu vou deixar gravada a live aí, vocês podem ir falando. Bom, primeiro eu deixei aqui anotado algumas coisas pra gente conversar. Primeiro a explicação sobre a cirurgia. O que é a cirurgia bariátrica? A cirurgia bariátrica é voltada para quem está em estado de obesidade. Eu tento sempre falar isso, gente. Se você está em estado de obesidade, tem algum problema de saúde que foi causado pela obesidade, que nem no meu caso eu tinha fascite plantar, teve outros casos de diabetes, colesterol, gordura no fígado, problemas que são causados justamente pela obesidade. Aí sim, então você está apto a procurar sobre a cirurgia. Tudo, é que nem eu digo, não existe uma regra. Sempre quem vai decidir é o médico, ou seja, cada cidade tem um médico e aí vai depender de cada o que eles pedem, né? Tem médico que pede encaminhamento, tem certos médicos que você tá se consultando que ele não vai encaminhar você. Então, assim, depende de cada caso. Mas eu gosto de falar, pessoal, tenha em mente quanto que você quer perder. Porque o problema é assim, a cirurgia, ela nunca vai emagrecer o quanto você quer. Ela vai emagrecer o tanto que ela vai emagrecer. Ou seja, se você é uma pessoa... Eu fiz até uma simulação aqui. Exemplo, o meu IMC agora, eu tô pesando 89 quilos. O meu IMC agora é de 31,5. Ou seja, eu não tô mais classificada para cirurgia, porque a cirurgia no Japão, ela é só acima de 35, o IMC é 35, índice de gordura no corpo, né? No caso, o meu é 31, vou mostrar aqui pra vocês. E eu sou considerada obesa ainda, ok? Sou obesa, só que eu tô, o ideal, considerado, né, pelos médicos, o padrão seria 19, eu teria que perder mais ou menos 19 quilos. Eu teria que pesar entre 52 ou 70 quilos. Só que o que acontece? 19 quilos é que eu vejo muita gente assim que me procura, que engordou depois da gravidez, engordou 20 quilos, 15 quilos, e tá difícil pra perder, eu entendo totalmente. Eu passei uma vida tentando perder peso. Só que você não é obeso. E aí, não adianta você que precisa perder 20 quilos e fazer uma cirurgia que vai, às vezes, te emagrecer 40. Você vai perder saúde. Existe muito caso de pessoas do Brasil que acaba ficando anêmico, acaba tendo muito problema. Por isso que, assim, gente, é uma coisa pra colocar a mão na cabeça e falar, é isso que eu quero? Ok, vamos lá. Mas tenha consciência,
do que é obesidade. Porque a obesidade, ela te causa muitos problemas de saúde. Todo mundo sabe disso. Mas estar acima de peso é diferente. Porque não é porque você fez a cirurgia que você não precisa de disciplina. Pelo contrário, a gente vai precisar de disciplina agora, porque senão todo esse trabalho que a gente teve com a cirurgia perde, vai ser em vão. Então, aí outra coisa aqui que eu queria falar. Que muita gente vem procurar sobre a cirurgia sem saber o que é a cirurgia. Pensa que é a cirurgia de emagrecer. E não, a cirurgia não é uma cirurgia só de emagrecer. Basicamente, a cirurgia bariátrica, ela é o quê? A cirurgia bariátrica é a opção para pessoas que ainda estão severamente obesas após tentarem perder peso através de outros métodos, como dieta e exercício. Ou seja, tenha consciência. Eu já tive a minha vida maromba, ovo, batata doce. Eu já tomei remédio para emagrecer e acabei engordando o dobro. Tipo assim, foi um longo. Fora que eu sempre fui uma criança gordinha. Eu vim obesa, entendeu? Eu nunca fui magrinha. Então, por isso que as pessoas têm que ver. Porque às vezes a pessoa nem era gorda, engordou por causa de uma gravidez, engordou por causa de um período. Às vezes, engordou por causa de problema de saúde, tireoide, diabetes, alguma coisa. Então, pense muito bem antes de querer fazer a cirurgia. Porque uma coisa que é muito real, e esse aqui eu vou ser bem sincera com vocês, por mais que eu goste do meu médico de Fuji, onde eu operei, aqui no Japão eles não te dão assistência. Não te dão assistência necessária. Tudo que eu gosto muito de ler, tudo que eu pesquisei sobre o exemplo no Brasil você vai ter acompanhamento psicológico, você vai ter o WhatsApp da sua nutricionista, você vai conversar com a sua nutricionista, ela vai te passar dieta, o seu médico vai ter uma constante ali. Hoje em dia, faz o quê? Faz 1 ano e pouco. Eu vou a cada 2 meses no médico. Eu vou no médico e eu falo, eu senti isso. Ah, que bom. Ah, sim. Acabou. Eu tenho refluxo, mas isso eu sabia que essa cirurgia que é feita no Japão não é indicada para quem faz refluxo. Porém, era a única que tinha. Eu tinha 2 escolhas. Ser gorda e continuar tomando omeprazol, ou ser magra e continuar tomando. Então, eu fiz com total consciência que eu ia ter que continuar tomando esse remédio. Então, toda vez eu tenho que ir lá, tenho que pegar esse remédio. Então, eu vou contar pra vocês um caso do que eu realmente acho que aqui no Japão falta. Exemplo, eu tô com pedra na vesícula. Isso, 70% dos operados tem o risco de ter. Porque tudo que a gente come agora, ele absorve muito rápido. E a vesícula não é água, é gordura. Qualquer tipo de gordura que você come. Então, às vezes, não é nem você comer uma comida muito gordurosa. Poucas coisas, uma carne, outra coisa, se você não tomar cuidado, álcool, essas coisas, que pesa no fígado, o fígado é o que joga pra vesícula. E aí pode dar pedra na vesícula. Se você não cuida, não, é quase impossível você não ter. Porque o pouco que você come absorve muito rápido. Então, um pouquinho de gordura, pra gente é muito, porque a gente tá com um estômago diferente. Então tá, eu tô sentindo essa dor de pedra na vesícula já faz muito tempo. Muito tempo. Tipo, 2 meses depois da cirurgia. Meu médico falou que eu não tinha pedra na vesícula. Eu achava que era dumping. Sempre que cheguei aqui perguntando, não sei se o pessoal chegou a ver. Eu falava, gente, você sente uma dor assim? E não sei o quê. Porque pra mim o tal do dumping, que é o que pra quem não conhece, quando você opera, certas coisas que elevam o seu nível de insulina, acho que é insulina, elevam o açúcar no seu corpo, o corpo não consegue absorver de uma vez. Então o que acontece? Você começa a passar mal, você vomita, você sente tontura, assim, e isso vai de organismo para organismo, cada pessoa sente um jeito. E eu senti essa dor, uma falta de ar horrível, era horrível. E aí eu andava um pouco, passava. Aí foi, eu andava um pouco, passava, de repente eu andava um pouco, não passava, aí era mais um pouquinho, não passava. E aí eu tomava um negocinho, um remédio, aí passava. Até que me deu essa crise que eu passei mais de 12 horas morrendo de dor. O que eu fiz? Eu fui no médico aqui em Hamamatsu. Fuji não dava tempo de ir. Eles não me atenderam. Com dor, horrível, não me atenderam. Porque aqui, em emergência, se você não for indicado pelo seu médico, eles não vão te atender. E eu fiquei com aquela dor. E aí eu liguei no hospital de Fuji e eles falaram assim, vai num médico menor, então. E aí eu fui no médico que eu ia antes, quando eu tomava o omeprazol. E aí ele fez uma ultrassom e viu que eu tava com pedra na vesícula. Ele falou assim, você não precisa operar. Porém, você tem que tomar cuidado. Aí que eu entendi. Essa coisa, eu nunca deixei de falar nada com o meu médico. Gente, eu falo japonês, eu cresci aqui no Japão. Não foi falta de explicar. Eu sempre expliquei muito bem pro meu médico. Então, por isso que eu falo, aqui no Japão a gente tem que ter o dobro de noção sobre essa cirurgia.
Porque você tem que assumir muita coisa, entendeu? Não adianta você só deixar na mão dele. Se você só deixar na mão dele, é óbvio que ele deveria cuidar da gente. Porém, e se ele não cuidar? Quem é que cuida de você? Você tem que se preocupar. Então, quando a gente vai na nutricionista, ela vai te dar dicas de coisas japonesas pra você comer. Que nem eu expliquei, eu não como mais arroz, eu como quinoa. Eu falei pra nutricionista que eu comia quinoa. Ela falou, dizem que é bom. Porque ela não sabe o que é. E não tem o que fazer. Tipo, lógico que eu queria uma nutricionista que pesquisasse, né? Como esses dias nosso amigo falou. Ótimo, bom que tenha. Só que assim, às vezes esse hospital que tem estudo não é perto da minha casa. Fuji ainda assim é 2 horas daqui. Se eu fosse, exemplo, daqui até Nagoya, dá 2 horas. Se eu fosse até, exemplo, lá em Shiga, né, onde ele operou, eu seria 4 horas ou mais de viagem. Então assim, dentro do que eu podia, eu fiz. Mas em total consciência, porque eu sempre, como eu vivo minha vida inteira no Japão, eu sei muito bem como é médico. Vocês sabem, todo mundo já foi, assim, tem sempre aquele, o akaranai, né? Então, por isso que eu falo, faça a cirurgia com total consciência. Pesquisem, leia muito, entre outros grupos, veja tudo. Porque, assim, a gente tem que saber o que a gente tá fazendo. Aí, outra coisa que eu queria falar pra vocês, que é uma dúvida também frequente do pessoal. O que é a cirurgia? Como que é feita? A cirurgia sleeve, que é essa daqui, exemplo, esse é o nosso estômago. Ele é arrancado essa parte aqui do estômago, que é apenas uma parte. Então, aqui tá o esôfago, aqui o intestino, e continua fluindo normal. Por isso que essa cirurgia, sleeve, não precisa tomar vitamina, porque o estômago só tá menor. As vitaminas vão continuar sendo absorvidas e descendo. Porém, aí que entra a sua parte. Você tem que comer coisas que tenham vitamina, para que não tenha problema, entendeu? Com a cirurgia. Porque o que acontece? O pessoal confunde muito por causa da bypass. A bypass, ela é assim. Ela é feita toda uma ligação do intestino, o esôfago, e é isolado parte do estômago. Ela passa a não absorver mais as vitaminas. E por isso que o pessoal precisa tomar o resto da vida. Mas, mesmo você sendo um sleeve, que é liberado pela associação de não sei o que aqui no Japão só foi liberado o Roken porque ela foi considerada mais segura. Nos Estados Unidos é uma das mais feitas. Se você não comer vitamina, você vai ficar com problema, entendeu? Então tem que se preocupar com a alimentação, tem sim. Eu tava tendo muita tontura esses tempos. Como eu voltei a fazer academia, eu tô tomando multivitamínico. E foi incrível, porque eu tava tendo muita tontura e não tenho mais. Aí eu entendi, entendeu? Porque a minha próxima consulta é agora dia 21. E aí eu ia falar com o médico, mas como eu comecei a tomar, eu entendi. Mas assim, foi tudo eu. Eu pesquisando, eu tentando entender o que tava passando no meu corpo. Essa parte da pedra na vesícula eu tô tomando bastante cuidado, só que assim, é um cuidado que não acaba. Por isso que eu falo, se você não tiver disciplina, quando você tá 20 quilos a mais e não tá apto à cirurgia, você não vai ter disciplina depois que as coisas que começarem a desandar. Porque, exemplo, agora, eu tenho 1 ano e meio de cirurgia, eu perdi 50 quilos. Eu operei, eu tava com 137 quilos e agora eu tô com 89. A cirurgia me emagreceu até 85. Eu já engordei 4 quilos. Tô lutando, agora eu voltei pra academia. Parte também pode ter sido músculo, eu só vou saber mesmo quando eu for no médico. E aí eles pesam naquela balança do hospital e vê o quanto de músculo eu tenho, se subiu, se não desceu. E aí eu vou conseguir entender se foi só gordura ou se eu consegui ganhar um pouco de massa magra, no caso, né? Aí, enfim, aí a gente tem que ir se cuidando, né? Aí, vamos ver aqui, que eu anotei também. Tá, os hospitais que estão fazendo aqui, né? Que tá fazendo aqui no Japão, por enquanto, até o que eu vi no grupo, é o hospital de Okazaki. Pra quem mora na região de Aichi, é bom, né? Shimin Byoin. Porém, lá, até onde eu entendi, só é aceito com encaminhamento. Ou seja, se você faz encaminhamento com o médico, cuidando de colesterol, alguma coisa, que é devido à obesidade, então você pode pedir pro seu médico um encaminhamento para esse hospital, explicar para ele. Muitas vezes você vai precisar explicar, porque o meu médico, onde eu tratava meu estômago, ele ficou, não, pra que você vai fazer isso? Nunca vi isso. O médico é um senhorzinho, ele nem sabia. E olha que ele é um médico especializado na área de estômago, mas ele não sabia da cirurgia, entendeu? Quando eu fui fazer essa vez que eu fui fazer a ultrassom pra ver a pedra, ele ficou doido pra ver meu estômago como que tava, porque era uma novidade. Então, muitas vezes você vai lidar com isso, então você vai ter que explicar pro médico certinho o que é a cirurgia, que você tem interesse, se ele pode te encaminhar.
Então, aí tem em Fuji, que é o Chuo Bioin, em Osaka, o Handai Bioin, e o de Shiga, que é o Kusatsu Bioin. Eu quero que o pessoal depois fale se precisa de encaminhamento nesses outros, porque se eu não conseguir ver, de Okazaki eu vi o pessoal falando sobre isso. Tá, aí pra quem tem interesse, tudo entendido, vamos lá. Entendi, tem que passar por um processo e tudo mais, entendeu? Ok, como começar? O primeiro passo é você procura o médico, pede um encaminhamento. Você vai no hospital, aí você vai num desses hospitais que é feita a cirurgia, você vai marcar a consulta com o Geka, que é o médico que é especializado em cirurgia, no caso. Pelo menos em Fuji é assim, você vai fazer uma consulta com ele. Em Fuji, o que é feito o processo? O médico vai ter você vai ligar lá, porque em Fuji você não precisa de encaminhamento. Porém, no momento eles estão pedindo para que ligue falando, olha, eu vou tal dia, tem como eu ir? Porque como tem indo muita gente, e o pessoal da cirurgia bariátrica, ele não marca horário. Ele vai atender depois de ter atendido todas as pessoas. Então, acho que ele opera gente com câncer, também vários tipos de doenças. E, por último, ele tem uma consulta com o pessoal que está interessado em fazer a cirurgia. Aí ele vai conversar com você, ele vai sentar, ele vai querer pedir um histórico, uma história. Por que você quer fazer a cirurgia? Como que você chegou na obesidade? Ele vai fazer, assim, um históricozinho com você. Aí ele vai perguntar e aí vai te passar o exame. Você vai fazer a ressonância magnética para ele ver o estado, como que tá os seus órgãos, como que tá, para que ele possa fazer a cirurgia, porque ele tem que começar já a calcular por onde ele vai colocar, porque a cirurgia bariátrica ela é feita por vídeo. Vai ficar 5 furinhos pequenininho, mais ou menos assim, na sua barriga, então ele já tem que calcular, porque tem pessoas que por ter com a barriga, normalmente homens têm muito isso, por ter com a barriga muito alta, eles pedem para que emagreça, e dependendo do médico ele não vai te operar enquanto você não emagrecer. No meu caso, por isso que eu sempre tenho que falar, gente, cada caso é um caso. No meu caso, ele falou assim, se você emagrecer 5 quilos, ajuda. Mas ele não disse assim, se você não emagrecer, você não vai ser operado. Mas teve caso sim, que teve que emagrecer. Então, assim, já começa a disciplina daí. Em Fuji, são 6 meses de acompanhamento para que o Roken libere. Porém, vai depender se você tá apta a fazer a cirurgia. Ou seja, ele vai te considerar com obesidade, que você precisa da cirurgia. E aí você vai entrar no processo. Porque a cirurgia, ela em si custa 2 milhões. É muito difícil para pagar 2 milhões, eu imagino para quem tá aqui no Japão. Então ele vai fazer esses exames, vai fazer um exame de sangue pra ver e tudo mais. E aí vai começar, a partir daí são 6 meses. Você vai voltar uma vez a cada um mês, você volta lá. E aí tem dia que ele vai só conversar. Você vai ter que fazer tipo um diáriozinho que a nutricionista vai te passar, que você vai escrever tudo que você tá comendo. Em português mesmo, lá na hora do Siako vai traduzindo pra ela e vai vendo o que você tá comendo. Sinceramente, como eu disse, fica muito a desejar, porque ela vai falar, isso não é bom, aquilo não é bom. Eu sempre fui sincera no que eu escrevia, às vezes eu até esquecia de escrever, mas escrevia, comi uma coxinha, tomei Coca-Cola, eu escrevia, entendeu? Porque era o que eu era, entendeu? Boa noite. Aí, é isso que vai acontecer, vai estar avaliando todo mês, você vai lá, ela vai tirar uma foto sua, ela vai pesar você, vai dar uma leve avaliada. E aí, quando for chegando perto, ele vai pedir uma endoscopia que você pode fazer na sua cidade mesmo, caso você não seja de Fuji, você pode ir no seu médico, né, conhecido, alguma coisa assim. E aí ele vai pedir essa endoscopia, o médico vai enviar para que ele saiba se você não tem uma bactéria, se eu não me engano, chamada H. pylori, que precisa ser tratada antes de operar. Então, se você tiver, você vai ter que operar alguns dias antes, e aí só depois ele vai começar a marcar a data da cirurgia. Meu caso, a minha foi marcada, não tive problema, porque como eu já tomava omeprazol, eu não tinha, né? Eu já tratava, no caso, o meu estômago por causa do refluxo. Então, seria basicamente esse processo depois de tudo resolvido, né? Aí, vamos lá. Eu vou responder agora algumas perguntas frequentes, mas eu queria, assim, que depois que eu terminar, se vocês tiverem mais algumas perguntas, para vocês perguntarem. Eu negar aqui e eu vou respondendo, tá? Bom, o Roken cobre? O Roken cobre. O Shakai Roken também cobre. Se você é dependente do seu marido, também cobre, não tem problema. Eu, na época, minha renda era muito baixa. E aí, você tem o direito a esse Roken branco, que a Karen fez o tratamento, né? Então,
Aí é o Roquem branco, que ele é considerado Roquem próprio para cirurgia. O Roquem branco você vai conseguir ou no escritório do Chacai Roquem ou lá na prefeitura mesmo. Você vai fazer o pedido, acho que o meu foi 1 mês antes da cirurgia, mas assim, saiu na hora. No meu caso aqui em Hamamatsu, saiu ali, eu pedi, a mulher me entregou, eu já pude levar no médico. E aí o Roquem branco que te dá um desconto na cirurgia. O meu caso, que a minha renda era baixa, eu paguei 63 mil com a cirurgia e a internação e alimentação de 1 semana, porque você fica 1 semana internado, você pode voltar a trabalhar depois de 15 dias sem carregar peso, mas é cada um que sabe. Eu, na verdade, eu tava trabalhando até antes disso, eu parei de trabalhar porque eu queria ter um tempo pra mim, mas assim, minha situação dava pra fazer isso, eu entendo que não é todo mundo que dá pra fazer isso e é difícil, eu entendo. Então, quantos dias internados, quanto custa a cirurgia, respondi a idade mínima. No site do Hospital de Fuji tá escrito que tem que ser acima de 20 anos, mas eu não posso responder pelos outros hospitais, mas normalmente tem que ser acima de 20 anos porque você assina os termos, né, você aceita tudo, né. Quantos quilos perde? Tem muita gente que pergunta, quantos quilos que vai perder? É cada organismo. Cada organismo vai perder o tanto. Quanto mais pesado você for, mais você perde, na verdade. Quanto menos, você vai perder menos. Porém, é mais ou menos ali de uns 30% a 40% do seu peso atual, entendeu? Por isso que eu falo, você nunca vai perder o que você quer, você vai perder o que a cirurgia vai te fazer perder. Tanto que muitas vezes a gente fica meio assim, porque homem, na verdade, uma vez que o corpo dá essa ação de emagrecer, o metabolismo dele começa a acelerar bastante, porque o homem já tem naturalmente o metabolismo mais acelerado, então o homem vai perder mais. Mulher não, mulher tem a questão de hormônio, tem um monte de questão, então às vezes é um pouco menos. Porém, eu tô muito feliz com o que eu perdi, então cada corpo é um corpo, a gente só precisa aceitar, assim, que eu não vou perder o tanto que fulana perdeu, fulana não vai perder o tanto que eu, e aí, porque chega um ponto que aí a cirurgia não faz mais efeito. Aí, por isso que a cirurgia é uma chance de você começar a partir daí lutar, né, pra emagrecer. O cabelo cai e cai bastante. Se vocês verem aqui, eu até deixei o meu assim, isso aqui é meu cabelo que tá voltando depois de 1 ano e meio. Porque caiu bastante, mas eu tinha muito cabelo já. Então não me fez muita diferença, mas tem gente que realmente fica muito. No Brasil eu vejo moças assim, que tinha muito pouquinho, já ficou até meio carequinha. Então, gente, mas é uma coisa que volta, porque o que acontece? O nosso corpo, que era grande, comia bastante comida, agora come pouco, e as vitaminas acabam indo pra onde precisa, ela não vai pra onde a gente quer. É que nem o pessoal, assim, eu falo pro pessoal, colágeno, até onde eu pesquisei, colágeno não compensa você tomar. Porque o colágeno, ele dificilmente vai pra onde você quer, ou seja, cabelo, unha, essas coisas. O colágeno, ele vai ser absorvido pra onde que o corpo tá precisando. Então, o tanto que você vai tomar em quantidade, em meses e valores que a gente gasta com colágeno, acaba não compensando muito, na verdade, você tomar o colágeno, porque raramente ele vai realmente pra aquilo que a gente quer. Mas o multivitamínico, sim, é muito bom, porque ele supre as vitaminas que você não tá conseguindo ingerir no total, né? Aí a pedra na vesícula, como eu disse, são 70% do caso das pessoas que tem. Então, se você não tiver tomando cuidado, é bom ficar esperto. Se você sentir alguma dor aqui no lado direito, tô confusa. Do lado direito, fica aqui abaixo do peito, é uma dor assim que chega a te curvar, fique alerta. Se você sentir alguma coisa do tipo, como eu disse, não vai em hospital, vai em clínico geral, que é NAICA aqui no Japão, especializado em estômago. E fala que você tá com a dor aqui, porque normalmente essas clínicas, que nem a que eu vou, é bem pequenininha aqui, e o médico tem ultrassom. Com a ultrassom, rapidinho dá pra saber. Que nem no dia que eu tava com muita dor, eu precisei tomar 2 vidrinhos na veia de Buscopan, porque a dor não queria passar. Então, assim, tomem cuidado. Aí, bom, as perguntas que eu anotei foram essas. Aí eu queria saber se vocês têm mais alguma coisa pra perguntar. Então, eu tô tomando um que eu comprei deixa eu pegar aqui pra vocês. Eu comprei no iHab. Eu tô tomando esse aqui, esse Alive. Que esse aqui é pra mulher.
Meu marido toma o pra homem, que tem outros tipos de vitaminas. Esse daqui tem bastante vitamina, até é bom pra até quem pretende engravidar, que tem ácido fólico, tem um monte de coisa. E não foi caro, não. Acho que foi 800 ien, mais ou menos. Mas tem multivitamínico de todas as coisas, de todas as marcas. No Costco, aqui em Hamamatsu vende vários lugares. Eu acho muito bom tomar, porque mal não faz. É vitamina, né? É uma coisa assim que contraindica os médicos, né? Aí... Peraí, deixa eu ver aqui. E Juliana, Vilha, eu não tô conseguindo ver sua pergunta inteira. Você quer muito fazer, mas com muito medo. Você teve medo das mudanças, pois com muito medo vi num grupo, aí parou aí, não deu pra ver o restante. Ah, da pedra nas vesículas? Então, eu não tive medo, gente. Pra ser sincera, eu fui sem pensar muito. Você acha que se eu tivesse pensado aí, eu não ia, porque eu sou muito ansiosa, sabe? O que eu tive problema foi assim, eu sou muito ansiosa mesmo, de não dormir. Às vezes eu preciso tomar remédio pra dormir, porque eu fico com uma ansiedade e aí começa a me dar dor de cabeça, assim. Mas isso era um tratamento que eu já fazia com outro médico. Eu por conta, porque aí é essas coisas que nem eu falo, pessoal, aqui no Japão não tem esse acompanhamento que eu queria muito, que é o psicológico. Eu mesma procurei na internet, psicóloga online, especializada em bariátrica, e comecei a fazer um tratamento. Com elas pra aliviar a minha atenção. Porque o que acontece, que nem... Foi justamente isso, Juliana, tá falando da trombose. O meu pai morreu com trombose. E esse era meu medo maior. Eu achava que eu ia ter, que não ia ter jeito, que eu não sei o que lá. E ela tentava me acalmar, ela falava, olha... E o médico também, Fuji, falava pra mim, não tem problema. Eu falava, mas não, porque assim que eu puder andar, eu vou andar. Esse era o meu único medo. Eu não tive medo da anestesia e eu vi que muita gente tem medo. Talvez eu não tenha sido pensado muito, mas a verdade é que assim... Infelizmente, vai ser, gente. O que você precisa ter em mente é você ter noção do que se você precisa dessa cirurgia. Porque tem vários casos. Teve o caso da moça que faleceu em Fuji, infelizmente, foi muito triste. Por mais que eu fale o caso dela, eu não conheço a família, então eu não sei exatamente o que aconteceu. O que a gente ouviu dizer é que foi um problema com anestesia, e depois ouvi dizer que ela teve que ser operada porque abriu os pontos dela, e isso acontece muito, entendeu? Mas tem gente que, no Brasil, no caso, que abre o ponto e o ponto fecha sem nem precisar ir lá e fechar de novo. Então, cada caso é um caso. Então, dá medo, dá, mas aí, o quanto você quer essa cirurgia, entendeu? Porque eu operei, eu tava com 137 quilos, eu não conseguia ficar mais de 2 horas em pé, porque eu tava com essa inflamação no pé. Então, mais do que, tipo, eu operei, né, há 1 ano e pouco, eu vou fazer 31 agora. Gente, pensa. Eu era uma menina nova que não tinha vida, porque eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia fazer nada. Então, assim, foi uma fonte pra mim de ver um futuro. Então, pensem bem, né? Aí, ó, tá vendo? A Cristina, na hora da cirurgia, furou o meu estômago, fiquei 20 dias, entendeu? Então, assim, cada caso é um caso, entendeu? Ah, então, os pontos são colados. Na verdade, nem sai a cola, nem nada. Na verdade, você nem sente. No meu caso, eu não senti os pontos. Eu não senti nenhuma dor. Após a cirurgia, eu não senti nada mesmo, assim, da questão do ponto, nem nada. O que eu senti mesmo logo após a cirurgia foi uma dor nas costas por causa da minha hérnia, porque de ficar muito tempo deitada. E depois, o ponto maior, que é o do estômago, que eles tiram por onde sai o restante do estômago, é o que dói e é o que te deixa meio entortadinha por uns dias. Mas assim, passa. Outra coisa bem estranha, que não sei se é todo mundo que acontece, é que a minha perna esquerda, a minha coxa, ficou dormente por 1 mês mais ou menos. Teve uma moça que foi a batata da perna, se eu não me engano, que é dela. Então, assim, mas é super normal, passa depois. O médico explicou que era bem normal isso, né? A anestesia, gente, eu nunca tinha tomado soro na minha vida. Nunca fiquei internada, eu não tenho filho, então eu sempre falo, quem teve filho, isso aí vai ser tranquilo. Principalmente quem foi cesárea. A anestesia foi bem tranquila, porque eu deitei, o médico foi aqui pela mão que ele colocou, 2 segundos. Ele falou, segura um pouquinho. Na hora que ele falou, segura um pouquinho, eu já tinha dormido, já apagado. O ruim da anestesia é quando você acorda, porque dá um enjoo. Mas assim, passa em 2 dias, mais ou menos. Os primeiros 2 dias você não consegue nem pegar em celular, eu não conseguia olhar.
eu só queria ficar quieta e respirar, porque tava com medo daquilo tudo. E assim que fui liberado pra andar, eu andei, porque eu tava com esse medo da trombose, mas realmente não deu nada. Eles colocam uma botinha que vai apertando. No meu caso, que as minhas pernas é grande, eu sou toda grande, eu tenho 1,68 de altura, sou toda larga, a botinha não cabia na minha batata da perna, só cabia no meu pé, e foi no pé mesmo que ficava lá apertando, mas é um dia ou outro só. E aí porque assim, o primeiro dia você vai ficar na UTI. São 24 horas, se não me engano, na UTI. Depois você vai pra um semi-UTI que fica do lado da enfermaria. Isso lá em Fuji, gente. E depois você vai pros quartos normais. Mas eu já saí, que nem eu que não tenho carro, gente, eu fui de trem e voltei de trem. Então, pós-cirurgia, lógico, meu marido ajudando, carregando as coisas, mas eu consegui voltar de trem numa boa, andei devagarinho. Mas no último dia da semana eu até encontrei um pessoal, fui no dia que eu ia sair, estavam as meninas, né? Encontrei com eles lá e conversei, porque assim, você já sai bem normal, assim, sabe? Então, eu dormi bastante também. Então, a azia, depende, a azia você diz após, porque o que acontece? Eu tenho refluxo, eu já tinha antes da cirurgia. O médico, pelo menos para algumas pessoas que não tinham refluxo, ele dá mais ou menos uma semana de omeprazol. Mas aí você tem que estar conversando com o seu médico se você tá sentindo ainda. Porque pode ser que você tenha ficado com refluxo, porque acontece. Então aí você tem que ver se é só uma azia de quando você come alguma coisa, ou se é azia devido ao refluxo, que aí você vai ter que tomar remédio. Olha, eu creio que não, porque você precisa estar fazendo acompanhamento, principalmente nos primeiros meses. E justamente por causa de alimentação, você vai ter que tomar muito cuidado. Depende pra onde você vai. Se você tiver, pra onde você for, se tiver como ter, acho que algum acompanhamento, caso alguma coisa aconteça, aí acho que não tem problema, que nem no caso do Brasil. O Brasil é muito, qualquer lugar tá fazendo essa cirurgia lá, é diferente daqui do Japão, que nem não é todo hospital que tá fazendo, né? Deixa eu ver aqui. Então, no Fuji não passa pro psicólogo. Uma coisa que o médico me falou que eu fiquei muito assim, nossa, foi que ele falou assim, se eu sentir que você não tá muito bem, aí a gente encaminha pro psicólogo. Como assim? Ele é médico, ele não é psicólogo, como que ele vai sentir? Ele sabe, e olha que eu converso com o meu médico lá em Fuji. Ele sabe que eu sou super ansiosa. Que nem ele falou pra mim, no primeiro mês, segundo, até o terceiro mês, eu tava emagrecendo muito devagar. Ele falou que ele assim, eu não te falei, isso ele me falou depois de um ano. Eu não te falei na época porque eu sei que você é muito preocupada. Mas eu tava preocupada que você não tava emagrecendo. E depois disso, eu comecei a emagrecer um monte, assim. Então eu fui descendo. Então, assim, ele sabia que eu era, sabe, super ansiosa. E não teve essa de me indicar. A não ser que a pessoa tenha muito problema. Ou a pessoa já que nem teve caso de uma moça que já tinha depressão. Então ela teve que continuar tomando o remédio. Entendeu? Então, são os casos meio assim. Entendeu? Eu falei, aqui no Japão é Japão, gente. Não esquece. Nunca. Você vai fazer cirurgia, é Japão. É sempre um akaranai. Sempre um descasozinho que acontece. Ah, sim. Então, Juliana, olha, o que tem acontecido muito é gente que faz no Brasil e depois não consegue continuar acompanhamento aqui no Japão. Eu não posso te garantir que vai ter ou não vai ter, mas que é difícil arrumar porque tem médico que não quer aceitar, exemplo, o trabalho de outro, porque qualquer problema que possa dar na sua cirurgia, pode ser que ele leve a culpa, entendeu? Mas pode ter sido um erro do outro, então é difícil eles quererem aceitar aqui. Então, a gente tem que ficar meio preocupado com isso. Era bom você conversar bastante com o médico do Brasil, ver o que você vai fazer, entendeu? Então, pensa bastante, porque realmente, inclusive, acho que tem algumas meninas aqui, depois faz um post perguntando quem operou no Brasil e como que tá aqui. Porque justamente no Brasil é muito feita a bypass. E a bypass do Japão, pelo que eu entendi, eles não dão vitamina. Então, eu não sei se é negligência ou se esse japonês acha que não precisa, ou como que é a questão, assim, de estudo avançado deles. Eu não sei, entendeu? Então, pode ser que você acabe ficando com um problema aqui. E a gente não quer isso, né? Ai, que legal, que legal. Então, é uma coisa que tá em evolução. É isso que a gente não pode esquecer. Aqui no Japão ainda é muito recente. Última vez que eu fui no médico, ele falou pra mim que ele teve uma reunião, tipo um congresso, com os cirurgiões plásticos pra tentar liberar no Japão a reparadora também. Pra fazer... Isso foi o que o médico me falou.
pra fazer reparadora, já tirando o restante de gordura que tiver na barriga. Maravilhoso, todo mundo quer. Eu já não quero, por incrível que pareça. Porque assim, como eu não tenho filho, eu não sei se seria interessante eu fazer uma cirurgia que vai deixar minha barriga chapada pra depois engravidar. Na verdade, o que sobrou mais em mim e me incomoda é as minhas pernas, porque eu sou toda grande, né? Como eu disse. Só a minha batata, ela é 50 e poucos centímetros. Agora tá com 30 e pouco, mas era 50 e pouco. Então é bem grande. E as minhas coxas ficou sobrando muita pele, porque minhas pernas eram muito grandes, entendeu? Então era o que eu, na verdade, o que eu queria, mas provavelmente não vai ser uma coisa assim, eu quero fazer isso, entendeu? E os peitos também, né, gente? Porque a gente que é mulher sabe, some tudo. Perdeu gordura, perdeu peito, perdeu tudo. E aí sonho em colocar uns peitinhos, mas coisa pro Brasil, porque no Japão realmente eu não confio mesmo. Por mais que eu entenda japonês, gente, não, é Japão, né? Então, o que mais? Então, Lucio Adriana, então é bom você ver com o médico, pode ser que seja refluxo. Na verdade, você poderia até ir em um médico clínico geral, especializado em estômago, essas coisas, e explicar que você fez a cirurgia, porque dá pra fazer a endoscopia pelo nariz, então é um caninho mais fino, então mesmo que o médico fique com medo, e porque aí já dá pra ver, porque se for refluxo, que nem eu tinha refluxo, o esôfago fica todo queimado, e dá pra ver, entendeu? Porque o meu, no caso, ele ficava voltando aqui, assim, a queimação. E aí foi queimando. Se eu não tomo remédio, ele volta a subir e queimar aqui. E isso é muito perigoso, gente. Pode dar um câncer, sabe? Então tem que cuidar, tem que tomar os remédios direitinho. Infelizmente eu vou ter que tomar remédio. Não sei se pra vida toda. Eu tento o máximo, que nem muitas coisas que dá. Eu não como arroz, eu não sou muito fã de pão. Coisas que dá fermentação, que fermenta o estômago, eu não como. E ainda assim não tem muito o que fazer, sabe? Às vezes, porque o refluxo, ele produz em excesso. Às vezes eu acordava de manhã e eu tinha eu não tinha nem comido nada pra dar a azia, no caso. Porque não é uma azia, né? É mais ele sobe mesmo, assim, o gás, né? Então, olha, 3 meses eu acho que é pouco. Que nem eu falei, 3 meses eu tinha emagrecido muito pouco. E aí, mas ainda assim, eu tava feliz, porque tava perdendo do que eu tinha pro que eu tava perdendo. Então eu acho que espera mais um pouco, tem calma. Como eu falei, olha bem a alimentação, porque eu fiquei sem fome acho que até o 8º mês. Depois do 8º mês eu comecei a sentir fome. E aí que eu sinto falta da parte psicológica aqui no Japão. Se eu não for atrás, se eu não pagar no Brasil, eu acabei parando com a psicóloga do Brasil porque rola um problema de cultura muito grande. Porque assim, eu não tratava só sobre a cirurgia com ela, eu tratava meu dia a dia, sobre como eu tava me passando. E ela não entendia muito bem, sabe? Que nem assim, eu falava pra ela que eu sentia falta, às vezes assim, falei, é uma coisa normal do Japão, mas eu sinto falta de conversar muito com as pessoas. Eu acabo me isolando muito. Porque eu cresci no Japão, eu sou meio japa, e eu acabo. Se a pessoa não puxa assunto comigo, eu não puxo assunto com a pessoa. Acho que o pessoal que me viu lá no hospital já percebeu. Gente, não é falta de educação nem nada. É que eu sou muito vergonhosa, assim. Quando a pessoa começa a conversar comigo, vocês veem que eu já começo a falar que nem uma louca. Mas eu sou muito assim. E aí ela falava, vai no shopping, conversa com alguém. Gente, vocês já imaginaram a gente ir no shopping, no Jasco, e conversar com alguém aqui? Não faz sentido. Aí ela falava, vai numa livraria. E, gente, isso funciona no Brasil. No ponto de ônibus o pessoal faz amizade no Brasil. E aí eu falei, acho que eu não quero. Porque eu já tinha passado da parte da cirurgia. Eu falei, essas outras coisas eu vou tratando. Mas eu sinto falta, assim, dessa questão de perder o medo, sabe? E principalmente por causa dessa parte, assim, que a gente fica muito pilhado. Porque, não emagreceu, E aí eu queria pra poder, nessa hora de sentir fome, qualquer coisa, eu saber o que é fome, o que é vontade. Porque tem isso. Eu não sinto uma fome de doer o estômago que a gente sente antes de operar. Chega a doer o estômago, a gente tem aquela expressão que a gente fala que tá colando nas costas. Eu não sinto. Mas eu começo a pensar em comida o tempo todo. O tempo todo eu penso em comida. E aí eu nunca sei. Aí, né, que nem o nosso amigo lá indicou tomar água. Eu tô tentando, gente. Tô tentando tomar água, mas eu sinto fome. Então, assim, eu tento não comprar doce, deixar doce em casa. Eu tento... Mas o que eu gosto de bolo. Gosto muito de bolo brasileiro pra tomar com café, essas coisas, assim. Eu não sou nem tão fã de bolo de aniversário, essas coisas. Mas eu gosto muito e tá sendo sofrido.
Mas estamos lá, firme na academia agora, tomando whey e tudo mais, pra tentar seguir em frente, porque realmente a cirurgia, no meu caso, já não tá mais fazendo efeito. Então, a questão do entalo. O que o médico me ensinou, que me falou, e eu li muito, vi até vídeos do YouTube, né, de gente falando, come sempre com uma colher de neném, sabe? Colher pequenininha. Vai ser chato? Vai ser muito chato. Mas aí você consegue dosar. Porque uma coisa que eu também estava fazendo no começo, eu estava sentindo dor e eu achava que eu tinha que comer. E é coisa da cabeça, totalmente, assim. Que eu sentia aquele, sabe, entalozinho aqui que a gente sente. Então eu comecei a comer com a colherzinha pequena, porque aí eu mastigava, colocava aquele pouquinho. Aí eu trabalho, né? Aquele trabalho de mente do corpo novo. Mastigava. E aí eu me sentia saciada. Foi o que fez parar. Uma coisa que hoje em dia, gente, não dá pra fazer. O meu bentô ainda é pequeno, eu como pouco. O problema é que, assim, de uma vez que eu como, é pouco. Mas dali 2 horas eu tô com fome. Depois de 2 horas eu tô com fome de novo. Eu vou ficando com fome. Tem dia que é assim. Então, tem todo aquele trabalho. Por isso que, assim, eu indico o pessoal tentar low carb, tentar outros tipos de dieta, mas, lógico, mais voltado pra reeducação alimentar. Porque, que nem se você come alguma coisa doce, logo ali você vai sentir muito fome rápido. Então é melhor não, então é melhor você comer alguma coisa que não seja doce. Depois eu vou passar a receita pra vocês. Eu tenho feito uma barrinha de aveia. Aveia é muito bom. À noite, que nem eu vou pra academia, meu almoço é um bentozinho que eu faço verdura, quinoa, coloco carne moída, feijão e faço algum refogado de legumes. Congelado mesmo, gente. Eu queria, lógico, meu sonho da minha vida é comer tudo natural, mas não é assim que funciona, né? Então eu compro congelado, aqueles pacotão de verdura, eu faço em casa. E esse é o meu bentô, então esse é meu almoço. E na janta, depois que eu volto da academia, além de eu tomar o meu whey, né, que é para os músculos e tudo mais, eu tô tomando uma sopa, como fala, mingau de aveia que eu faço com leite de amêndoa. Eu compro a caixa de leite de amêndoa do Costco e faço um mingau de leite de aveia e tá ótimo, sabe? Dá uma saciada, dá uma aliviada no estômago e essa é a minha janta no momento, né? Então, não, você sente vontade normal. Se for uma coisa que você gosta, exemplo. Arroz, eu não como mais arroz. Mas não é que eu não gosto de arroz. É que quando eu como um pouquinho de arroz, pesa como se, nossa, aí eu não consigo comer mais nada. Aí eu penso, pra que eu vou comer um negócio que pesa numa garfadinha se não tem quase nada de vitamina? Que é o que realmente eu preciso, né, no meu corpo atual. Então eu não como arroz. Aí a quinoa tem bastante proteína, também é carboidrato, mas tem bastante proteína, então eu prefiro a quinoa. Aí que nem uma coisa que aconteceu muito, assim, quando você passa dieta líquida, aí depois você vai pra pastosa. Nossa, eu tava louca pra comer um purê. Eu queria comer um purê de batata, porque agora pode comer purê de batata. Tava doida pra comer esse purê de batata. Cheguei em casa, lá do médico, a primeira coisa que eu fiz, passei no mercado e comprei a batata pra fazer o purê. Gente, uma colher, aquele negócio me pesou tanto que eu comi esse purê só. Não comi mais esse purê, desde 1 ano e pouco eu não como mais purê. Porque pesou um monte, não me senti assim, porque na verdade você sente agora que o estômago tá pequeno e ele absorve muito rápido, você sente que quando eu como coisa que tem proteína, normalmente ela te dá uma saciedade maior. Se eu como um frango ou um ovo, parece que eu comi uma feijoada, porque o meu corpo cata a proteína e absorve assim, de uma vez só. Por isso que assim, você vai comer uma batata, aquilo só vai te pesar. Então às vezes nem compensa, entendeu? É mais a pensar mesmo no que você tá comendo, o que você vai comer. Eu indico o pessoal assistir o canal da Bela Gil, esses canais que passam até comida mais vegana, pensando mais nessa parte de vitamina, sabe? Lógico que você vai conseguir comer um churrasco, mas aí, você vai preferir comer um churrasco que vai te dar aquele pezinho ali, ou vai preferir comer uma sopinha, uma coisa com mais vitamina, entendeu? Porque você tem que pensar no seu longo do dia. Lógico que não tô dizendo que eu não coma, nossa, eu amo Starbucks. Eu amava sorvete da Baskin, não consigo comer, porque se eu como, eu passo mal. Eu vomito com sorvete da Baskin, qualquer sorvete de creme. O único sorvete que eu consigo tomar agora é aquele sorvete de melancia. Eu tava até triste porque acabou o sorvete de melancia. Mas então, não quer dizer que eu virei super fitness, mas é que eu, todo dia, assim, eu tô pensando na minha refeição. Eu vou errar, eu vou comer um bolo de fubá que eu gosto, mas aí eu volto a pensar. E eu vou ter erros e acertos, mas assim,
Como eu falei, é minha mão na consciência o tempo todo. Porque eu sei que se eu engordar, a culpa é minha. E como a gente não tem esse acompanhamento psicológico que ajuda você, não, calma lá, vida nova, corpo novo, porque, né, como todo mundo diz, a gente opera estômago, não a cabeça. Tem que aprender. Ninguém aqui ficou gordo comendo verdura, né? A gente ficou gordo comendo muita porcaria, que nem meu pai era cozinheiro, comia muito doce, então eu amo doce. E eu amo doce, eu amo brigadeiro, eu amo essas coisas assim, entendeu? Então eu até tô, graças a Deus, que eu não consigo mais comer sorvete, porque eu passo mal mesmo. Então, melhor, porque senão eu ia acabar comendo. Porque sorvete, você come ali, é líquido, né? Querendo ou não. Dentro na barriga é líquido. Então, eu ia acabar comendo um monte. Mas isso é eu que passo mal. Tem gente que não. Por isso eu falo assim, não adianta a gente ficar julgando o outro, porque você não sabe. O que eu gosto de falar para as pessoas assim, depois que tiver 1 ano e meio de cirurgia, a gente conversa. Porque aí que a cirurgia parou, aí você me diz que o certo a pessoa é fazer assim, emagrecer, não sei o que lá. Porque aí, meu filho, você voltou a ser você. Não é mais cirurgia, é você e a sua cabeça de gordo. Você vai conseguir? Entendeu? Aí a gente conversa, porque senão não adianta ficar falando antes disso, porque você não tá sentindo fome, você não tá sentindo vontade. Um pouquinho que você come, você tá super saciado. Aí é fácil, entendeu? Por mais todos os perrengues que a gente passa com a cirurgia, a fome mesmo, aquela fome que a gente tinha, a gente não tem mais. A dieta líquida, foi 2 semanas ou uma? Acho que foi 1 semana de líquida, 1 semana de pastosa que eu passei. Foi. Ou 2. Gente, não lembro. Acho que foi 15 dias ou 15. Acho que é alguma coisa assim. Acho que é 1 semana, porque eu tive que voltar lá no médico depois de 1 semana. Não lembro agora, faz tempo. Mas enfim, a líquida é caldo, que nem eu indico muito pro pessoal. Sempre fala, lá em Fuji, acho que nos outros países isso é meio padrão. Antes de você sair, a nutricionista vai vir no seu quarto, vai estar conversando, vai estar perguntando, porque assim, quando você opera, na semana que você opera, o médico a comida que vai vir pra você vai vir muita coisa, mas não vem muita coisa porque é pra você comer tudo aquilo, vem muita coisa que é pra você ir experimentando aquilo que funciona pra você, que nem eu não dei certo com a bebidinha de whey deles, de proteína, porque era muito leite misturado com coisa, e eu tenho intolerância à lactose, então aquilo não me fez bem. Então, eu me sentia muito ruim. Só que os outros suquinhos eu consegui, as sopinhas eu consegui. Então, por isso que eu indico, assim, na primeira semana líquida, você comprar o que o hospital vai indicar. Que nem eu fiz o pedido pela internet, lá dentro do hospital, quando eu cheguei em casa, as coisas já estavam chegando aqui também. Foi quase, assim, questão de horas. Chegou em casa, entregaram aqui o Takubin. Porque tudo ali que o médico vai te oferecer tem as vitaminas necessárias para essa semana. E é uma semana crítica. Você é um estômago de neném. Você não daria porcaria pro seu recém-nascido. Ainda que o seu recém-nascido só toma o leite da mãe. Você não daria uma coisa que nem o pessoal fala. Sopinha quinóia pode... Não, gente. Você dá sopinha quinóia pro seu neném recém-nascido? Você não dá. Seu estômago tá cicatrizando. Né? Então, coisas leves, coisas indicadas pelo médico, que nem eu fiz um caldo de legumes, que você cata vários legumes, põe pra cozinhar, e carne, deixa cozinhando, depois você tira todos esses legumes, e era aquele caldo insosso. Eu colocava um pouquinho de sal nele, né, porque também não dá pra engolir. Congelei em vários saquinhos assim, pequenininho, e na semana eu ia descongelando, e tomando os negocinhos do médico também, a vitamina, os suquinhos com vitamina, o negócio com... várias coisas que tem. Comprei um monte. Eu indico tomar justamente assim, nessa primeira semana, que depois que vai pra pastosa, dá pra você fazer uma sopinha, que nem eu cheguei a fazer sopa de cenoura, e daí eu batia no mixer. Comprem um mixer, gente, vocês não têm, porque um liquidificador. Mas o mixer foi meu melhor amigo, assim, me ajudou muito, muito mesmo, assim. Porque aí eu batia, fazia uma sopinha ali pastosa e me ajudava bastante. Então é tudo assim, você tem que pensar. Né, tem que pensar no que você vai fazer, porque, que nem no Brasil, eu vejo que o pessoal tem muito mais opção de coisas, assim, pra tomar. Muito mais. E ainda assim, você vai ter que, se você for só por conta, fazer sozinha direta, você vai ter que aprender muita coisa. Porque ou você vai ficar numa dieta única, ou você não vai descobrir o que funciona pra você e o que não funciona. Porque é isso que é a bariátrica. Não adianta eu falar, essa coisa te faz mal. Pode não fazer mal pra você, porque o seu organismo já tá acostumado a tomar antes. Seu organismo tem um outro tipo de saúde, entendeu? Que nem aqui em casa. Meu marido come um monte de pimenta. Eu não posso comer nada de pimenta, entendeu? Que eu passo muito mal. Então, cada organismo é de um jeito, né? Tá vendo? A Mirella, ela tomou a sopa, não descia. Pra mim, já descia. Por isso que, assim,
cada pessoa o corpo reage de um jeito, entendeu? Então a gente tem que respeitar muito isso. Cada corpo é um corpo. E aí a gente tem que pensar muito bem, entendeu? Tem mais alguma pergunta, gente? Tô vendo aqui se tem alguma pergunta. Vamos lá, gente, pergunta, porque daqui a pouco vem todo mundo aí no perguntar os negócios. Tive perda de cabelo, que nem eu mostrei, né? Esses aqui, ó. Isso aqui é tudo cabelo que tá crescendo. Porque meu cabelo caiu tudo. Principalmente aqui nessa área da frente, aqui assim, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo? Parece aquele cara acho que era da escolinha do professor Raimundo, né? Mas volta, gente. Cabelo volta, não se preocupem com o cabelo, que ele volta. Ele volta conforme você for voltando, você consegue absorver mais vitaminas. Mas justamente é isso, tem que se preocupar bastante com a alimentação, né? Pra que o cabelo volte. Sério? Então, tá vendo? É muito doido isso. Eu tava viciada em abacaxi. Gente, eu queria comer abacaxi o dia inteiro. Toda hora eu queria comer abacaxi. Coisa azeda, eu tava muito necessidade de coisas azedas. Abacaxi, kiwi, as coisas assim. Agora passou. Aí agora eu tô numa vibe de querer comer bolo de fubá. E aí eu não posso, porque... E ainda eu tenho um marido, meu marido é crossfiteiro, fica nessa, sabe, dieta assim, restrita e não sei o quê. Então se eu fizer o bolo vai ficar lá no forno, ele não vai comer, aí eu fico sofrendo, porque eu quero comer, mas se eu fizer, eu vou acabar comendo sozinho. Então é sofrido. É muito difícil. Eu fico pensando pra quem tem filho também, que deve ser difícil, entendeu? Por isso que, assim, cada caso é um caso. Quem tem filho tem que ir lá fazer aquela comida. E às vezes vai dar vontade, às vezes você não pode comer. Que nem na primeira semana que eu vim, porque a primeira semana eu não tava me entendendo. Eu sabia que eu não tinha fome, mas eu não sabia o que eu queria comer também, sabe? Então meu marido passou a semana inteira comendo escondido de mim. Tipo assim, ele comia na cozinha, ele comia enquanto eu tava dormindo, tadinho. Ele se esforçou bastante. Porque eu senti o cheiro e era triste, porque você sente vontade. Por mais que a minha cabeça tava toda ali, não, dieta e tudo mais. Era sofrido, gente. Era sofrido mesmo. Mas assim, emagrece, gente. Não se preocupa, a cirurgia emagrece sim. Eu não cheguei a ver nenhum caso que a pessoa emagreceu menos de 20 quilos. Sabe? Isso porque, assim, é considerada que a bypass, ela emagrece mais. Mas porque o estômago fica em mais ou menos o tamanho, se eu não me engano, de 20 ml. O nosso estômago, de quem opera a sleeve, ele é 200 ml. Mas eu não consigo ainda tomar, tipo, 200 ml de água. Não consigo, gente. Eu passo mal. Então, assim... Mesmo com a sleeve, emagrece. E tem essa opção essa parte de você não passar mal, né? Não, eu não consigo tomar água normalmente. Normalmente não, eu não consigo tomar 2 litros ainda. É uma coisa que, assim, que eu deveria e tô lutando contra isso, hein? Pra poder tomar mais. Sério? Tá ruim seu nariz? Gente, uma curiosidade, assim, meio bobeira. Eu, antes de operar, eu não chegava a ter a apneia. De tipo, de parar, de respirar no meio do sono. Aí eu roncava muito. E você opera, não sei se todo mundo acontece isso, mas comigo, no dia da operar, depois que eu operei, nunca mais ronquei. Agora, voltou, mas é assim, sabe quando você tá muito cansado mesmo, que aí você ronca? Mas eu parei totalmente de roncar, é incrível. Sim, realmente, a cabeça de gorda é o mais difícil, porque é todo um processo que você tem que passar com você mesmo, sabe? De pesquisar, de entender que seu corpo é novo, que agora... Porque assim, não adianta, por mais que eu fique falando, olha, gente, tem que fazer assim, você tem que pesquisar, você não sei o que lá, eu não tô na sua vida, sabe? Eu não tô na sua vida 24 horas, outras pessoas não estão na sua vida. Então não adianta ninguém apontar o dedo pra ninguém. O negócio é você mesmo. Por isso que eu falo, aqui no Japão principalmente, é querer ir atrás, pesquisar, sabe? Seguindo, pega uma diquinha aqui, uma diquinha ali, sabe? Sempre vai fazer bem. Porque o que a gente não pode ou exemplo, querer tomar remédio. Eu vi muita gente no Brasil querendo tomar sibutramina. Gente, não!
esse remédio faz muito mal pro estômago. Imagina uma pessoa do estômago operado. Então, não. Então a gente tem que lutar para que não tenha que, sabe, chegar nos extremos desse. Então, eu não precisei fazer, não. Na verdade, o único exame que eu fiz de respiração que teve lá em Fuji é um... Ai, como fala? É um negócio que fica... Você tem que respirar muito forte e solta de uma vez. Ele respira e aí ele ficava vendo, assim, numa maquininha o quanto ia. Aí respira rápido, respira devagar. Respira profundo e não sei o quê. E aí ele ficava vendo lá. Tanto que um dos que eu fiz não tava conseguindo. Ele, vai lá, vamos, o japonês falando pra ele, vamos, você consegue, vai, respira fundo. E aí bateu onde que tinha que bater lá na bolinha. Ele falou, então tá bom. Mas acho que era essa questão do depois, né? Porque ia entubar e tudo mais. Gente, o negócio de entubar. Entubar era o meu único medo. Mas foi um medo que eu senti na hora que eu conversei com o anestesista, que ele falou, então aí a gente vai acordar você. Então é uma coisa que é uma dica grande. Eles vão falar assim, a gente vai acordar você, vai tirar o tubo e não se assusta. Gente, eu fiquei assustada depois disso. No dia da cirurgia, eu fiquei, meu Deus, vai tirar um cano e não sei o quê. Vocês acham que eu lembro? Ninguém lembra. A maioria do pessoal que eu conversei não lembra do médico deles acordando você pra tirar o tubo. Só sei que foi assim, eu vi, tirou um negócio de mim, passou. Nem senti. Você sente depois um gostinho de sangue, mas dizem porque machuca, querendo não machuca um pouquinho, mas você nem sente entubar nem nada. Então, eu tive o reganho. Então, é aí que tá. Eu não sei se é um reganho, porque que nem eu comecei a academia e aí meu peso foi pra 89. De 86, que eu tava 86 e 85. Eu tava entre 86 e 85. Aí isso é um mês atrás. E aí eu comecei a academia, aí eu fui pro 89. Então eu só vou saber se é gordura ou é músculo que eu ganhei, porque, nossa, tamo lá, firme e forte na academia. Eu fazendo musculação mesmo. E aí, dia 21 de setembro, eu vou no Fuji, e aí eu vou fazer aquele fala biopedância, que eles vê quanto de músculo tem, pra mim ver se realmente aumentou o músculo ou só fui que eu engordei mesmo. Lógico que eu tô rezando pra que seja músculo, mas, né, pode ser que não. Veremos. Então, essa é outra questão. Aqui, o médico, ele me falou que depois de quê? Um mês, eu já poderia voltar a fazer exercício. Mas, como nós temos o caso aqui da Thaís, minha querida Thaís, que teve hérnia, gente, eu fiquei com medo. Eu fiquei com bastante medo, porque o que eu vejo no Brasil, o médico libera depois de 3, 4 meses. Eu fiquei aqui 1 ano e pouco, eu voltei agora, 1 ano e meio depois que eu voltei a malhar, porque eu morria de medo dessa hérnia. Porque assim, eu não sei se vocês que já operaram sentem, mas às vezes eu sinto umas dores aqui no ponto maior, aí eu sinto uma dorzinha aqui, outra dorzinha aqui. Eu não sei se é psicológico, eu acho que não, porque dói mesmo. Eu sinto uma dorzinha aqui, outra ali, e eu já começo a passar a mão na barriga pra ver se tem alguma bola, se tem alguma coisa estranha, porque, gente, assim, como eu nunca tinha operado, e essa foi a minha primeira vez, eu fui sem medo, agora eu tenho medo, sabe? Eu tenho medo de operar de novo. E aí, ver tudo que a Thaís passou, que foi realmente difícil, graças a Deus ela tá tudo bem e tudo mais, mas eu tenho medo. Então eu tô... caminhando eu tava, mas assim, de fazer exercício, pegar peso mesmo, eu morri de medo. Só agora mesmo que eu tô indo, mas que nem... Eu peguei e falei, eu não quero fazer... Eu conversei, né, com os treinadores japoneses, assim, que eu não queria fazer abdominal. Eu tô treinando perna, né? Porque, na verdade, o que é dito, que se você treinar os músculos maiores, que é tipo do peitoral, as costas e a bunda, a coxa, assim, porque o músculo, ele queima a gordura. Que nem o pessoal fala, músculo não... Que gordura não vira músculo. Na verdade, o músculo que cresce ali em cima da gordura, por ele estar grande, ele começa a trabalhar e ele queima essa gordura, entendeu? Por isso que eles dizem que é muito mais válido você fazer um exercício de musculação do que aeróbico. Porque aeróbico, por exemplo, você perde 300 quilos ali, perde 300 gramas ali de... 300 calorias, perdão. 300 calorias. É só essas 300 calorias. O músculo que você ali, né, machucou, querendo ou não, abriu as fibras e tudo mais, ele vai queimar a noite inteira. Ele vai queimar o dia inteiro. Até ele crescer, ele vai queimar. E aí, quando ele cresceu, você vai fazer com um pouco mais de peso para ele crescer mais o músculo. Então, é muito mais válido você fazer a musculação do que o aeróbico, que seria caminhar. Mas eu amo fazer zumba, então eu faço zumba porque eu gosto, sabe? Então, eu ando muito de bicicleta, porque eu não tenho carro, então para todo lugar que eu vou fazer compra, eu vou de bicicleta.
Mas assim, por isso que assim, eu tô tentando, né, fazer mais essas partes do músculo perna, essas coisas. E pra poder realmente tá usando do músculo pra queimar o que ficou de gordura e tudo mais, pra tentar puxar um pouco a pele. Porque uma coisa que o pessoal me pergunta muito, sobra muita pele? É difícil falar, porque, exemplo, eu sempre fui grande. Sempre fui muito grande, a altura, então... Quando eu tinha 12 anos, eu já tinha 1,60 de altura. E aí, quando dos 12 pros 14, 15, aí eu já fui pra 1,65. Então eu cresci muito rápido, atrás do meu joelho deu muita estria mesmo. E aí depois engordando, né, que eu tomei remédio pra emagrecer, engordei tudo muito mais. Me deu muita estria aqui no braço, que aqui eu tenho muita estria. Eu tenho estria aqui, ó. Aqui até nessa curvinha aqui do braço eu tenho estria. E esses lugares, gente, onde tem estria, não adianta. A pele tá rasgada. Isso vai ficar pelanca, não tem o que fazer. É cirurgia, entendeu? Infelizmente, cirurgia. Barriga, quem tem muita estria. Eu nunca tive filho, mas minha barriga tem muita estria, porque eu sempre fui muito gorda. Então, vai ficar essa da perna. O que vai dar pra diminuir é a gordura que tá ali em volta, entendeu? Vai dar uma recastada, a gente tem lá, coloca uma roupinha aqui e tal, cobre aqui o braço, ótimo. Mas se acaba incomodando, querendo ou não, sabe? Que nem eu, minha perna ainda tá grande, por mais que eu tenha emagrecido. Mas eu não consigo usar um shorts. Porque minha perna raspa muito. E a gente que é gordinha sabe o quanto assa as pernas, né? E eu também sinto coceira no lugar dos pontos. Sinto bastante coceira também. Às vezes é estranho, parece ter uma alergia, mas não é nada. É que nem o meu, são 2 pontos do lado de cada barriga e 2 esse aqui. Esses 2 do lado de cada é o queloide. Pequenininho, mas esse lado aqui não. Mas é uma coisa que, assim... Eu não me importo muito, né? Tem gente que fala, que ruim, vai dar queloide mesmo. Gente, eu emagreci não pra colocar um piercing no umbigo. Então, tudo bem. Não vou viver sem mostrar a barriguinha, sabe? E mesmo que mostrasse, eu não teria vergonha. Eu falo meu peso aqui porque eu tô bem tranquila com essa questão, sabe? Eu nunca tive muito problema de autoestima. Eu entendo quem tenha... Porque eu sempre fui gordinha e isso não me impediu de arrumar namorado, de sair, de ir pra balada. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou assim, né? Sabe? Gosto de uma balada, gosto de um passeio. Então eu não tinha muita autoestima na questão, na verdade, assim, baixa autoestima na questão de me achar feia porque eu tava gorda. Era uma questão de saúde mesmo. Tanto que hoje em dia, quando eu encontro as pessoas vêm... É estranho, as pessoas vêm falar pra mim assim... Nossa, como você tá magra e bonita. Eu me ofendo. Sabe por que eu me ofendo? Porque é meio que a perspectiva da pessoa julgada em mim. Tipo, então quando eu tava gorda, eu tava feia? Bem, eu não me achava feia não, entendeu? Então, é de cada um, claro. Tem gente que não tá se sentindo bem e não quer dizer que eu... Nossa, era super autoconfiança. Eu tinha dia de, nossa, tô feia, nossa, nada, nenhuma roupa me entra. Mas isso não me impedia de viver. Mesmo que tenha, assim, infelizmente, gente que acaba não vivendo por causa disso, né? Mas eu ficava tranquila. Então, hoje em dia, é estranho pra mim ver as pessoas falarem. Meu marido fala, você tem que se acostumar. Mas é estranho, porque a pessoa não nota assim, como você tá? Tudo bem. Esses dias eu encontrei uma menina aqui no mercado, ela... Que magrona que você tá! E eu fiquei tipo... Tá, né? Tipo, você não tinha nada melhor pra falar, né? Tudo bem, como você tá? Eu acho estranho, eu acho bastante estranho, assim. Tem gente que vai ficar feliz, mas eu particularmente não acho muito, assim. Porque isso quer dizer o quê? Que gente gorda é feia? Eu não acho gente gorda feia, gente. Não. Tem tanto... Eu acho que o negócio é aqui dentro, sabe? Tem gente que pode ser magra, mas se aqui dentro é feia, é feia. Não adianta. Não é o que vai fazer na sua vida, porque você é feia por dentro. Por isso que eu falo, gente, não faça essa cirurgia. É outra coisa que eu tento falar pro pessoal, não faz essa cirurgia pra entrar em calça. Porque quer vestir roupa. É lógico que a gente vai ficar feliz que a gente vai vestir roupa, não vamos ser hipócrita. Porém, gente, o que acontece muito é que, assim, depois da cirurgia a gente vai passar um período. Exemplo, vai passar pela pastosa, você vai enjoar de comer aquele negócio. Você vai enjoar de um monte de coisa. Você vai falar, nossa, pra que eu fiz isso com a minha vida? Que nem eu que tive a pedra na vesícula. Na hora da dor, você não pensa no, isso aí eu fiz, você tá com dor, é horrível, você começa a pensar, ai meu Deus, por que eu fiz isso? Você vai conseguir falar assim, não, calma. Pelo menos eu entro na calça? Não, porque é muito fútil uma calça, entendeu? O que eu me segurei foi, agora eu posso trabalhar, agora eu posso andar, agora eu consigo andar mais que 2 horas, consigo viajar pra Tóquio com meu marido, e nossa, ia super legal. Que nem eu fui pra Disney com dor no pé, gente,
o dinheiro fora, porque eu não aguentei andar lá, foi horrível, eu tava com muita dor no pé. E eu não vejo a hora de poder voltar lá agora, nessa nova forma, pra poder passear, poder andar um monte, ir nos brinquedos e ficar na fila de 2 horas que tem lá, sabe? Isso que me segurou nessas horas difíceis de você passar, de ser passador e de entrar na cirurgia. Por isso que eu falo pro pessoal, pensa bem, não faz por estética. Porque na hora que as coisas ficarem difíceis, quero ver quem que segura falando, ai, não, tudo bem, pelo menos eu vou entrar na calça. Porque eu acho fútil, é só uma roupa, não é uma roupa. Não te segura na hora da dor, sabe? Então, menina, olha o que acontece. Eu e meu marido, a gente é um casal, digamos, moderno assim, né? A gente é muito jovem. Meu marido odeia balada e eu amo balada. Eu vou lá pra dançar com as minhas amigas. E começa a vir um monte de homem, chavecar, homem brasileiro, porque eu sempre fui assim, a sensação dos negão. Uma dica pra quem é de solteiro aí, negão ama as gordinhas. Eles amam as gordinhas. Eles acham lindos, eles acham maravilhosos, tipo, chega a pedir casamento do nada. Mas eu sempre fui, então eu estava acostumada. Eu morei na Goiânia e tal. Mas brasileiro começa a vir falar comigo, eu ficava tipo, sai, sabe? Não quero falar com você. Meio estranho, tipo assim, e foi depois que eu voltei pra casa que eu fiquei pensando, ah, tá, entendi por que agora. Porque na hora, você nem pensa, nunca veio os boyzinhos brasileiros falar comigo, sabe? Porque, lógico, eu sou gorda, tem um monte de magrinha, gostosinha, vai olhar pra gordinha, que era eu antes. Não, mas agora vem, eu falo, não, sai, não fala comigo não. Não quero nada, não quero nem com o negão que tinha chance, nem com o magrinho que é interesse, tá interessado agora. Não, as pessoas olham mesmo. Principalmente que a gente que mora assim, em comunidades, lugares assim, ai, sempre fala, sempre vai parar pra falar. Então. Ah, mas é normal. É porque eles ficam muito assustados. Porque é essa questão. As pessoas têm, principalmente quem não é gordo, tem uma noção muito errada de quem é gordo. Acha gordo é relaxado. Mas ela não sabe o histórico da vida da pessoa. Não sabe, não entende o que a obesidade é uma doença. Que chega um ponto da obesidade que a gente não consegue por conta, sozinho, na raça. Tem gente, lógico, vai ter gente que vai conseguir. Não é uma regra. Porém, é uma coisa muito psicológica, que nem eu. Eu sou muito assim, que se eu tomar, hoje em dia eu não consigo tanto, mas antes, se eu tava mal, eu descontava totalmente na comida. Então, exemplo, eu tinha namorados, ok? Terminei com o namorado, eu me acabava de comer. Ou me acabava na cachaça, que era pior. Então, assim, é totalmente aqui da cabeça. E se você já tem uma predisposição a engordar, a tendência, que a família inteira do meu pai é gorda, você já tem isso, gente, você vai engordar. E aí, é diferente de você controlar. Que nem eu tenho minhas amigas magras, e elas saem com elas, eu vejo quanto elas comem, sempre vi. Eu sempre comi mais que elas. Eu sempre tinha mais fome que elas, entendeu? Mesmo talvez estando saciada. Então, é tudo muita coisa da cabeça, as pessoas têm de generalizar. Então, quando eles estiverem magras, eles pensam, nossa, o que aconteceu? Como assim essa pessoa emagreceu? Como se fosse assim, né? Por isso que eu não gosto nem daquele termo de tomei vergonha na cara. Porque não é falta de vergonha na cara que você tá gorda. É muita coisa envolvida, você não pode julgar as pessoas, você não sabe o que se passa na vida da pessoa. Eu acho que aqui, quem já assistiu, eu gosto muito de assistir isso, me ajuda na hora que eu tô com muita vontade de comer porcaria. Assistir Quilos Mortais. Porque eu vejo o quanto é sofrida aquela vida. Gente, você vê aqueles americanos gordo mesmo assim, tipo, de 200 e tantos quilos. Você vê as histórias, gente, é abuso infantil, é a família que enche a pessoa de comida. E é isso, é marido que acaba separando da mulher porque ela emagreceu. É tudo uma coisa envolvida. Você não tem como julgar a vida da pessoa. Você não sabe o que tá passando lá, entendeu? Você não sabe como foi a infância dela. Você não sabe nada de ninguém. Então, não julga. E a gente que é gordo vai ser sempre julgado. Se emagreceu, usou droga. Pior de tudo, fez a cirurgia porque é o caminho mais fácil. Não, gente, não é o caminho mais fácil. Te ajudou a tirar aquele excesso. Mas que nem eu falei, agora é eu. Se eu não for correr atrás assim como um magro, eu não vou chegar num peso saudável, entendeu? Por mais que hoje em dia eu esteja muito mais saudável do que antes. É normal. Então, o processo, gente, falar, eu antes de operar, eu engordei 5 quilos nos 6 meses que tava chegando perto de operar.
Eu fiquei morrendo de medo do médico não me aceitar. Eu fui pra, assim, não indico pra ninguém, lógico, mas também não é uma coisa que dá pra controlar. E olha que eu tava com acompanhamento da psicóloga. Eu tinha muita ansiedade. Quando foi chegando, assim, o último mês, eu tava comendo como uma louca. Um ponto era eu comendo de despedida, porque todo mundo quer fazer isso. Nem tem necessidade, gente. Sinceramente, nem tem necessidade de fazer despedida, porque depois você vai comer. Mas eu queria fazer uma despedida. A única falta que eu tenho é que nem eu gosto muito de yakiniku. E eu vou em yakiniku, eu não como arroz, só como carne. Mas eu não como mais o tanto que eu quero. Então, eu fico triste por isso. Mas assim, essa questão. A gente fica muito ansiosa. Eu comia demais, eu comi demais, engordei 5 quilos a mais ainda, pra você ver. Então, eu operei com quase 140 quilos. No dia da operação mesmo, sabe? Porque antes disso, tipo, uma semana antes, tava assim, pô, oscilando. Então, por isso que eu sempre falo 137, porque foi o peso que o médico me deu um mês antes da cirurgia, né? Foi a última que eu fui lá. Então tem que ir atrás, Tenta, sabe, tenta ver, que nem o que me ajudou bastante também, é muito vídeo de psicólogo no YouTube, a não ser que você esteja empenhada a procurar, porque tem psicóloga aqui no Japão. Acho que, se eu não me engano, a consulta é 5.000, que acho que é um pouco pesadinho, mas vale a pena nessa fase agora, porque assim, vai passar, até chegar a cirurgia, mas acho que ia te ajudar a acalmar um pouco, sabe? Justamente pra você ir mais tranquila na hora da cirurgia. Então, lamen. Gente, eu amo lamen. Eu não como lamen já tem um bom tempo, hein? E agora, assim, quando eu quero comer, eu vou com meu marido. E aí eu peço uma tchãozinha, coloco um pouquinho e mato minha vontade só. Porque o macarrão incha muito no estômago. Então você acaba não querendo, sabe? É difícil, a gente luta mesmo contra a obesidade, né? Então, eu acho que esse é o melhor jeito. E olha que eu tento, mas é que nem eu falei, a gente não opera a cabeça. Eu sinto falta de comer um doce. Principalmente, por exemplo, tô estressada, chega no período de menstruação, eu quero comer um doce, eu fico doida, porque voltou ao normal, agora é meu corpo, né? Ai, que bom, cara. Foco na missão. Mas que nem eu falei, daqui 1 ano e meio a gente conversa. Porque é aí que entra a parte que é luta, hein? É luta diária. Cadê o povo? Um monte de gente. Tem 14 pessoas vendo a live, quase ninguém perguntando. Depois fica aí perguntando do nada, né? É luta diária mesmo, realmente. Por isso que eu falo, o pessoal acha que é fácil. Não, gente, não é fácil. Não é fácil mesmo, assim. Não é o caminho mais fácil. Porque eu acho que, na verdade, é o caminho mais difícil. Porque você meio que luta contra a sua vida ali. Pode acontecer algum monte de coisa. Entendeu? Você tá... Por isso que eu falo, gente, é uma luta diária. Você vai estar abrindo mão de uma coisa bem séria. Você tá abrindo um caminho bem sério pra você de fazer a cirurgia. Eu operei em Fuji. De abrir esse caminho da cirurgia justamente pra emagrecer. Então você tem que estar precisando mesmo. Não é nada fácil. Meu, saiu muita espinha. Então, só que acontece, eu sempre tive espinha. É que eu tô com um pouquinho de base, mas se você chegar perto, dá pra ver um pouco aqui. Eu sempre tive muita espinha, assim, depois da cirurgia piorou. Eu cheguei a fazer um pouco de tratamento com a dermatologista lá do hospital, não resolveu, e aí eu parei. Na verdade, eu tô pesquisando agora pra tomar o Roacutan aqui no Japão. É outra coisa que eu tô entrando com total consciência e tudo mais. Como eu falei, no Japão o médico não dá assistência direito. No Brasil, é um acompanhamento um pouco mais sério de quem toma Roacutan. Aqui tem pra vender Roacutan, não é vendido como fala, por dermatologista, é vendido por essas clínicas de estética que bota botox, silicone, essas coisas assim. Ele vai fazer um acompanhamento mês a mês com você, ver o sangue e tudo mais, mas acho que não é tão profundo quanto o Brasil. Eu vou fazer numa medida de desespero, porque eu falei, 31 anos cheio de espinha, gente, não dá, né? Eu não aguento mais.
E eu já fui nos 3, 4 dermatologistas aqui do Japão. E em 2, é porque assim, aqui no Japão o médico não pode falar assim, olha, isso não vai funcionar pra você. Eles têm que falar, vamos tentar. Aí a enfermeira veio de cantinho, então, a minha filha fez um tratamento aqui. Isso aconteceu lá em Fuji. Fez um tratamento de espinha que realmente não funcionou, porque o remédio japonês é muito fraco. Eu falei, obrigado. E aí eu desisti de lá, porque não funciona, gente. E então, eu voltei na verdade eu parei de trabalhar depois da cirurgia. Eu voltei de trabalhar depois de 3 meses, que aí eu entrei numa fábrica, porque antes eu trabalhava num escritório. Olha, o meu pós... Não, o meu foi tranquilo. É porque assim, antes da cirurgia, que nem eu tentava me alimentar bem, no caso, eu já fazia comida pra semana. E minha comida pra semana sempre foi assim, frango desfiado com arroz integral, entendeu? É lógico, eu engordei porque eu comi um monte de outra porcaria durante o dia. Eu trabalhava no escritório, eu tomava um Starbucks quase todo dia e tudo mais, né? E aí, só que eu já tinha essa alimentação, tipo, de fazer o meu bentozinho toda semana. Eu acho que isso é uma dica, assim, imprescindível. Faz a comida pra semana. Eu comprei um bentozinho de vidro, porque eu tenho uma coisa com micro-ondas, não gosto de usar plástico no micro-ondas. Mas eu comprei um bentozinho de vidro no Hakuen, que custa 200 ien, ele é um quadradinho assim, vem a tampinha. E aí eu faço minha comida no domingo, a minha e do meu marido, e faço pra semana inteira. Eu deixo separado, congelo, coloco no congelador e aí eu vou comendo. E aí minha comida sempre tem proteína, tem verdura, tem tudo, assim. Então, eu acho que é o melhor pra me organizar. Porque se eu deixasse... Como eu me conheço, sou preguiçosa. Se eu deixasse pra cozinhar... vou comer, vou cozinhar... eu não ia comer direito também, não. Então, eu acho que é o melhor você fazer. É melhor fazer assim. Porque aí você tem certeza que você tá consumindo a proteína, entendeu? Pesquisar bastante coisa que dá proteína. Que nem brócolis tem proteína. Eu coloco brócolis às vezes também. Que mais? A quinoa tem proteína. Quinoa eu compro no coxo, que eu acho que eu pago 1.300, vem 2 quilos. Nossa, mas dá pra quase um mês inteiro. Assim, eu faço pra mim e pro meu marido e eu como o quê? Acho que dá 2 colheres, assim, de quinoa. Eu coloco meia concha de feijão no meu bentô. Então, assim, e o feijão também tem ferro, mas também tem proteína. São coisas boas pra você comer, sabe? Eu faço feijão só com legumes mesmo, não faço com bacon, essas coisas. É bom pesquisar, assim. Porque senão, uma alternativa seria tomar o shake de proteína, né? Mas é ruim, gente. Enjoa de quinoa? Sério? Ou então come o arroz integral, que eu acho que é o melhor também. O arroz integral, ele vai te deixar com menos fome. Porque que nem dizem, o arroz integral do branco, gente, não tem diferença nenhuma. A única diferença dele, entre o branco e o refinado, no caso o branco, é que o tempo que ele vai durar para dissolver no seu estômago. Ou seja, se você tá numa dieta que você não pode comer muito, aquele ali vai durar mais horas. O arroz integral vai durar mais horas. E o branco, ele vai ser absorvido rapidamente. Então, por isso que o integral, no nosso caso, acho que é o melhor. Eu faço separado em vários Tupperware. Eu faço... E olha, eu não levo muito tempo pra fazer essa refeição, não, hein? Coisa de 2 horas, tá tudo pronto. Porque eu faço, exemplo, eu dou enjoada de frango. Então, meu marido faz frango e eu faço... Ele frita o filezinho todo dia, né? Ele assa, né, o filé dele todo dia. E eu faço a carne moída refogada com pimentão, às vezes, eu vou mudando. Aí eu faço um meio quilo, mais ou menos, de carne moída. E aí, às vezes sobra, meu marido acaba comendo depois. Faço, coloco um pouquinho em cada bentô assim e deixo. Porque assim, que nem eu falei, na minha janta eu como um mingau de aveia. Então, pro almoço eu faço... Oi, Aiko! Então, pro meu almoço eu faço esse bentozinho. É bem mais fácil, gente. Não desce o arroz, poxa vida. Então, o frango, ele me enjoou um pouco, mas é porque, como eu falei, como ele tem muita proteína, ele me enche muito rápido. Então, se eu comer um pedacinho de frango, eu não vou conseguir comer o resto do bentô. Mas, assim, não é a necessidade de você comer a quinoa ou...
Na verdade, é mais assim, o frango ou a carne, que nem você pode escolher carnes mais magras. E eu vivo sou a senhora da pesquisa, tá vendo? A carne você pode comer, não é necessariamente ser o patinho. O patinho é o melhor, porque é o mais conhecido como não ter gordura. Mas qualquer carne que não for marmorizada, sabe? Tipo, carne japonesa é muito marmorizada, dá pra ver a gordura. Mas tem muita carne que nem alcatra, que não tiver muito marmorizada, você pode pegar que não tem gordura, entendeu? Só é o modo de preparo que você vai fazer dela. Você pode fazer picadinho, que nenhuma teve uma semana que eu fiz lombo saltado pro meu bentô. E tudo bem, é proteína. Não faz mal você comer carne. Só não comer a carne com muita gordura. Ou a parte. Porque assim, não é nem questão. A gordura faz bem, gente. Gordura animal. A gordura. Na verdade, uma das gorduras que faz mais mal é a vegetal, se eu não me engano. Porque a animal o nosso corpo absorve mais fácil, né? Mas a gordura animal, ela faz bem. Mas não pro nosso caso, que pode dar a pedra na vesícula. Então é melhor evitar. Mas é lógico que a gente pode comer azeite, que a gente pode, sei lá, óleo de coco ou alguma outra coisa que não tem como, vai ter, entendeu? O café da manhã eu tenho comido, eu faço um omelete. A gente comprou aquela panela, ai, como é o nome? Passa na televisão Serafito, mas a gente comprou uma genérica, dessas que você não precisa colocar óleo. Eu faço um omelete, eu faço um omelete. Tenho comido um omelete, eu coloco linhaça. Eu coloco uma colher de linhaça no meu omelete, aí às vezes eu coloco salsinha, eu vou incrementando para não enjoar. Mas eu como um omelete de 2 ovos no café da manhã. Só. E dá uma boa saciada, hein? Então, a carne de panela é bom, mas tem que tomar cuidado com a gordura, hein? Tem que tomar cuidado, porque como ela, na pressão, ela solta bastante, né? Olha, o ovo eu consigo comer de boa. Mas assim, não muito. Um ovo cozido, eu já não sei se eu ia conseguir comer, não. Porque também eu só como no café da manhã, né? Então, ovo cozido não... Mas eu nunca gostei, na verdade, gente. Eu nunca gostei de ovo. Eu como muito pela proteína, que nem eu falei. Agora eu tô me nutrindo, não sei o que lá. Que nem você falou, né, Karen? Eu tô me nutrindo. Então eu tento comer... O que mais que eu tento fazer? Gente, então da minha barrinha que eu tenho feito de aveia. Depois eu vou passar a receita pra vocês. Eu como essa barrinha... É porque a minha barrinha, ela vai mel, vai banana, vai... pasta de amendoim. E apesar da pasta de amendoim ser, querendo ou não, meio gordinha, eu como antes de ir pro treino. Então, acho que, exemplo, se vocês comessem no que do serviço lá no começo do dia, não teria problema. Porque como ela também tem bastante... Não tem nada mais, assim, tipo, não vai açúcar, não vai adoçante, nem nada. É só o doce do mel, que são só 2 colheres. Ela ajuda a manter saciado um bom tempo, assim. Então, queijo eu não consigo comer muito, não. Eu fico meio enjoado com queijo, meio mareada, assim. Uma coisa que eu consigo comer e eu não queria é macarrão. Porque eu gosto de macarrão, sempre gostei muito de macarrão. É bom comer, gente, também. Castanha de caju, amendoim ou amêndoa, que nem a Karen falou. É bom. Então, assim, na verdade, você pode basicamente comer tudo. Você tem que tomar cuidado justamente com coisa muito gordurosa. Ou você tem que tomar cuidado com doce. E você vai ver o que vai fazer mal. Porque aquilo que vai te fazer mal, você não vai esquecer. Muita coisa, assim, que eu passei mal, eu não consigo olhar mais. Assim, que eu dá um enjoo só de olhar, assim. Vai muito de cada corpo, sabe? Então, aqui em Fuji não coloca dreno. Mas isso é muito particular mesmo, é cada médico que põe, não é a necessidade de pôr. Tem médico que põe tanto no Brasil quanto no Japão, tem médico que não põe. Fernando, então, você tem que ir variando mesmo. Vai pesquisando tudo, gente. Por isso que eu falo, assiste que nem o canal da Bela Gil. Ela é bem essa coisa saudável e da paz, não sei o quê. Mas ela passa muita coisa. Ela passa, assim, os nutrientes, o que tem, o que é bom, pra que é, entendeu? É bom, tipo, pesquisar bastante. Sério, você colocou lá em Fuji? Então, eu não coloquei. Porque, então, em Fuji, aconteceu bastante coisa que foi mudando, né? Teve gente, que nem eu, teve gente que teve que ficar internada 3 dias antes. Aí eu já fiquei 2 dias antes. Aí depois tava gente indo operar
indo pro hospital já no dia de operar ou uma noite antes. Então, mudou bastante coisa. Então, tá vendo? Acho que vai muito de cada caso mesmo. Que nem teve o pessoal que operou a vesícula junto. Eu tava com uma suspeita de hérnia de hiato, sei lá como fala. É uma hérnia que dá no esôfago. E na hora que o médico ia operar a minha hérnia já junto, na hora da cirurgia. Só que quando ele abriu, ele falou que não tinha, que na verdade não tinha enxergado direito. Eu falei, tá, aí não fez, mas ia operar. Mas teve gente que já tirou a vesícula. Só que a questão é assim, gente. No Brasil, a primeira coisa que eles fazem quando você tem uma crise de vesícula é tirar a vesícula. Mas não quer dizer que ela não é importante. Ela não faz muita diferença, mas ela é importante sim, ter a vesícula. Por isso que tem que tomar cuidado. Faz falta sim no corpo, sabe? Nossa, aí tá vendo? A Kate ficou com o dreno. Ai, nossa, foi triste, né? Após a morte da moça foi triste. Eu fiquei bem preocupada, assim, tipo... Porque acaba rolando muito de, comer o médico, não aconteceu. Não, gente, não existe. Não existe isso. Não existe o meu médico é melhor do que ninguém. Cada caso é um caso. O corpo dela reagiu de um jeito, pode ter sido uma negligência, pode ter sido um monte de coisa, não dá pra julgar. Sabe? Não existe o melhor médico. No Japão ainda não existe. Vai existir o melhor médico nos Estados Unidos, que é aquele médico lá do Quilos Mortais, lá se todo mundo já viu um velhinho. No Brasil, que, nossa, todo dia tá fazendo cirurgia agora aqui no Japão, que é só agora que eles começaram a operar. Não existe melhor médico ainda não. Ai, gente, acho que eu vou parando por aqui. Aí mais pra frente eu vou vendo. Eu vou deixar aqui gravado, né, pro pessoal que quer ver a live depois. Tirem dúvidas. Se vocês verem alguém perguntando mais coisas sobre a cirurgia, peço pra ver o vídeo. Se eu puder responder, responda. Mas eu peço sempre pro pessoal que vem assim, olha, você pode me ajudar a perguntar aqui no grupo. Não, meu pé, o tamanho? Não, tamanho não diminuiu não, mas de altura diminuiu um pouquinho. Mas eu peço sempre pro pessoal perguntar no grupo, porque eu não sei se é vergonha, o que é, a pessoa quer fazer a cirurgia, mas não quer que ninguém saiba. Eu não sou desse tipo, entendeu? Eu nem gosto muito disso. Você quer fazer um negócio pra fingir que, eu nunca fui gorda? Estranho pra mim. Então, pergunta aqui no grupo. Me ajuda, gente. Ajuda a ajudar as outras pessoas. Esse não é um grupo que eu ganho dinheiro com nada. Nada mesmo. Assim, eu tento responder o pessoal o máximo que eu consigo aqui no grupo. Peço pro pessoal que já operou responder. Sabe? Principalmente quem já operou tá aí no grupo ajudando. Sabe? Uma coisa que eu peço sempre é educação. Outra coisa, não briguem, né? Não, briga não faz sentido. E não existe uma coisa assim que eu tento explicar pra pessoa, não existe verdade absoluta, nunca. O seu médico não é o melhor, a sua cirurgia não foi a melhor, o seu corpo não é melhor, você não perdeu mais que todo mundo. Cada corpo é um corpo, entendeu? A gente deixou, quem tá fazendo a cirurgia pra deixar de ser obeso, sabe? A gente tá vindo de um passado de que a gente era julgado o tempo inteiro. O tempo todo, as pessoas dizendo, mas você tem um rosto bonito, não sei o que lá. Sabe, tem tantas coisas que a gente tá acostumado de ouvir. E não aceitar emprego por causa de estar gordo, não servir uniforme, um monte de coisa. Cada história, assim, triste. Então não seja, agora que você fez a cirurgia, uma pessoa escrota que aponta o dedo na cara e fala assim, cirurgia não é fácil, não. Não é fácil, mas mostre pra pessoa o caminho. O médico vai decidir. Às vezes você não sabe que ela tá ali visualmente não é gorda, porém ela tem uma diabetes. E essa cirurgia, teve gente que fez essa cirurgia e saiu totalmente sem diabetes. Você não sabe nunca mesmo, assim, o que tá acontecendo com cada pessoa. Então não vai tirando as esperanças, porque eu mesma, quando fui procurar uma pessoa, essa pessoa foi muito ignorante comigo, sabe? Quem me ajudou e me deu dicas foi a Rose. A Rose me deu a dica, é o hospital tal. E aí eu fui atrás. Mas teve muita gente, assim, que tipo, não, porque você não sabe, todo mundo quer saber de cirurgia e não sabe quando... Não, sabe? Todo mundo merece oportunidade.
E o médico vai decidir. A gente pode dar dica de amigo, de quem cuida, de falar, olha, pensa bem. Mas nunca apontando nada. Você foi um gordo que sofreu. Não seja um gordo idiota agora, gente. Não existe verdade absoluta nessa cirurgia. Principalmente com tanto médico em todo lugar que a gente tá fazendo aqui. Algum médico vai ser diferente do outro, simplesmente. Então, tá vendo? Curou a diabetes. Então a gente não tem como julgar. Você não sabe o passado da pessoa, né? Então tá, gente, um beijinho. Foi um prazer estar aqui com vocês. Quando der, eu vou falando mais. Depois eu vou passar a receita aí da cirurgia, da barrinha pra vocês, pra quem tiver interesse em fazer, tá bem? Verdade, né? A Rose ajudou bastante mesmo. Nossa, não tenho nem que falar pra essa família. Me ajudou bastante, assim. Muito. A Thaís, a Fernanda, o Samuel. Não sei se vocês chegaram a conhecer. A Fernanda e o Samuel, que é a irmã da Thaís, eles foram no dia da minha cirurgia, ficaram lá com meu marido. Nossa, só tenho que agradecer mesmo, assim, sabe? Por isso que eu tive a vontade de fazer o grupo. Porque gente que, assim, que me conheceu ali, não sabe, não tinha... Acabou de me conhecer, tava ali. Me ajudou. Então é isso que a gente tem que fazer, sabe? Eu, sempre que alguém vem falar comigo lá no hospital, eu falo, porque eu fico feliz pela pessoa. É o médico que vai decidir, eu não tenho que decidir pela pessoa. Ai, você não precisa. Não sou eu que vou decidir. Por mais que, né, como pessoa, eu olho e falo, não, talvez não precise. Mas é a pessoa que vai se ajudar, é a pessoa que vai conseguir. Então, gente, muita paz, muita luz pra todo mundo, muita sorte aí pra quem vai fazer a cirurgia. Não tenham medo, pense muito, pare com você e pense o que você quer, sabe? Pra sua vida, se é isso mesmo. Não faça por estética. Vamos passar tudo. E o que precisar, pergunta aqui no grupo, porque a gente tá aqui pra isso, né? Pra ajudar. Temos aí Karen, Edu, Lu, quer dizer. Aí agora temos a Kate aí, que já operou. E vai poder, quando der, no seu tempo, tá ajudando o pessoal, tá? Arigatou, Edivaldo. Um abraço pra vocês, boa sorte. Até mais.